Hoje estou aqui para receber vocês nesse dia tão lindo. Eu digo boas-vindas e conto um, dois, três. Um, dois, três, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como vão vocês? Um, dois, três, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu amo vocês. Olá, crianças, meus queridos alunos. Que alegria ter vocês aqui novamente na nossa sala de aula virtual. E hoje nós estaremos realizando a correção das nossas atividades de casa referente à aula passada de português. Lembram? Com certeza vocês lembram e com certeza vocês fizeram atividades de casa e nós estaremos agora realizando a correção. Crianças, é importante que vocês estejam com os dois livros de português, os dois livros de língua portuguesa, Português Linguagens e o livro de gramática. E também lápis e borracha, ok, meus amores? Então, de olho na telinha, crianças, vamos iniciar nossa aula de agora, de português. Vamos estar realizando a correção da atividade de casa referente à aula passada. Então, meus queridos, meus amores, que eu amo demais, vejam só a agenda. Para a sala, nós estaremos realizando a correção da atividade de casa da aula passada. Vamos iniciar pelo livro de Português e Linguagens, nas páginas 203 e 204. Em seguida, estaremos utilizando o livro de gramática nas páginas 87 e 88, ok? E para casa, joguinhos online, crianças. Ao final da aula, eu vou estar compartilhando com vocês o site dos joguinhos, ok? Então, vamos começar a correção? Então, meus amores, vejam só. Já abram o livro de Português Linguagens na página 203, tá ok, crianças? Página 203 do livro de Português Linguagens. Então, meus amores, vamos lá. Na página 203, inicia aí com a questão 2. A questão 2 tem assim: você sabe como se comportar quando vai dormir na casa de um amigo? O texto a seguir trata desse assunto. Complete-o com os verbos indicados entre parênteses. Crianças, nós sabemos, nós aprendemos que verbo indica ação. Ação de andar, ação de falar, ação de cantar, de correr, de comer, de sorrir. Então, o verbo indica ação. Nós aprendemos isso nas aulas passadas. Então, o que diz a segunda questão? Complete os espaços com os verbos indicados entre parênteses. Então, vamos lá. Vamos completar esses espaços. Na verdade, vocês já completaram, porque vocês já fizeram a tarefa de casa e vão apenas corrigir agora. Então, quem for acertando, faz o certinho aí de lápis ao lado da resposta. E quem de repente não acertou, apaga e corrige, ok, crianças? Então, vamos lá. Costumo tomar o café da manhã de pijama. Posso fazer o mesmo na casa dos outros? Crianças, bom, é importante nós termos esse cuidado, porque assim, na nossa casa nós temos mais liberdade de ficarmos mais à vontade, diferente se for na casa
de outras pessoas. Então, nós não temos essa liberdade de ficar mais à vontade, como nós costumamos ficar em casa. Então, temos que ter esse cuidado, de termos essa educação, de mantermos essa postura, de ter o cuidado de saber o momento certo de falar, o momento certo de ouvir, termos realmente educação, de estarmos comportados, devidamente comportados. Eu tenho certeza que vocês são maravilhosos, que vocês comportam-se direitinho, por isso que vocês são incríveis, por isso que vocês são alunos brilhantes e maravilhosos. Então, crianças, vamos lá. Iniciando a leitura, vejam só. Depende. Então, vou repetir a pergunta. Costumo tomar o café da manhã de pijama. Posso fazer o mesmo na casa dos outros? Depende. Bons hóspedes. Aí tem um espaço. Entre parênteses, tem o verbo comportar. Então, nós vamos completar com a forma adequada no espaço. Então, depende. Bons hóspedes comportam-se como os anfitriões. Lembre-se do ditado em Roma: faça como os romanos. Se as pessoas da casa, qual é o verbo que está entre parênteses? Tomar. Fica como crianças. Se as pessoas da casa tomam o café da manhã em roupas de dormir, tudo bem. Caso contrário, o melhor é você lavar o rosto e se vestir. Lave o rosto de qualquer modo. Ninguém quer ver suas remelas. Lembre-se sempre de que o bom senso é a melhor coisa. Ainda que todos na casa, qual é o próximo verbo que está entre parênteses, crianças? Está. Então, nós podemos completar o verbo de que forma no espaço? Ainda que todos na casa estejam à mesa de manhã, em trajes de dormir, isso não quer dizer que você possa aparecer de cueca ou sem ela, ou de calção velho e sem camisa, mesmo que seu amigo ande assim pela casa dele. Isso não quer dizer que você possa fazer o mesmo, ok, crianças? Então, os verbos onde nós completamos aí os espaços que estavam faltando aí com os verbos. O primeiro verbo, comportam, tomam, depois estejam e ande. Então, crianças, vejam só. O primeiro verbo, comportam-se, ele precisa acompanhar as palavras no plural. Bons hóspedes comportam-se. Então, lembre-se das aulas passadas, das explicações das aulas passadas, que os verbos, eles devem acompanhar os substantivos. A forma dos substantivos, se o substantivo estiver no singular, o verbo também acompanha com o singular. Se o substantivo estiver no plural, com a terminação S, o verbo também vai concordar com o substantivo no plural. Exatamente nesse caso. Bons hóspedes. São várias pessoas, são vários hóspedes. Significa que está no plural. Então, o verbo ele vai concordar com as palavras que estão no plural. Comportam-se. Depois temos, se as pessoas da casa tomam o café da manhã, depois em seguida, ainda que todos na casa estejam,
Observem aí que os verbos, eles estão concordando sempre com os substantivos, com as palavras que antecedem o verbo, ok? Então, vejam só, crianças, e o último verbo, ande assim pela casa dele. Isso não quer dizer que você possa fazer o mesmo. Então, crianças, nessa questão, essa questão é bem interessante, porque além de nós revisarmos aqui o conhecimento sobre verbo, nós estamos aqui aprendendo um pouco mais, reforçando um pouco mais sobre termos essa educação, termos esse cuidado de nos comportarmos nas casas dos outros, né? Então, nós não podemos fazer, nós não podemos ficar de qualquer jeito na casa das pessoas. Temos que ter realmente esse cuidado, essa educação, essa postura que eu sei e tenho certeza que vocês têm. Então, meus amores, continuando, na próxima página, na página 204, na questão 3, página 204, questão 3. Complete as adivinhas com os verbos indicados entre parênteses. Depois, tente resolvê-las. Ah, que legal, crianças. Adivinhas, é muito interessante. Vejam só, letra A. Todo o mundo precisa. Todo mundo dá. Todo mundo cede. Mas poucas pessoas. Temos aí o verbo aceitar. Como fica, crianças? Aceitam. Repetindo. Todo mundo precisa. Todo mundo dá. Todo mundo cede. Mas poucas pessoas aceitam com a resposta conselhos. Muito bem, crianças, eu tenho certeza que vocês acertaram aí de casa. Então, a adivinha para o item A, a resposta da adivinha para o item A é conselho. Todo mundo precisa, todo mundo dá, todo mundo cede, mas poucas pessoas aceitam. Conselhos. Então, essas são as respostas da letra A. Agora vamos para a letra B. Masculino, vou à mesa, de qualquer rei ou sultão. Feminino, vou ao campo. Quantos castigos me... Qual é o verbo que está entre parênteses? Dar. Como nós completamos aí, combinando com as palavras anteriores? Dão. Exatamente. O verbo, ele tem que concordar com as palavras anteriores. Quantos castigos me dão? Resposta dessa adivinha: masculino, vou à mesa, de qualquer rei ou sultão. Feminino, vou ao campo. Quantos castigos me dão? Resposta: bolo e bola. Bolo por quê? Masculino, vou à mesa de qualquer rei ou sultão. O bolo, né, crianças? Feminino, vou ao campo. Quantos castigos me dão? Bola! Então, crianças, bola aí na forma feminina. Na verdade, no campo, a bola vai ao campo e muitos castigos dão. Exatamente, que a bola é muito chutada, não é verdade? Então, vejam aí as respostas do item B. Dão, bolo e bola. Então, crianças, quem acertou, coloca aí certinho de lápis ao lado da resposta. E quem não acertou, apaga e corrige, ok? Continuando, item C, ainda na página 204, são dois irmãos. Um vai e outro vem. Quase se tocam quando se encontram. Se um parar, o outro para também. Quem são? Resposta:
Os pés. Eu tenho certeza que vocês também acertaram aí de casa. Quase se tocam quando se encontram. Se um parar, o outro para também. Quem são? Os pés. Então, crianças, estão aí as respostas do item C da questão 3. Agora vamos utilizar agora, corrigir as atividades que estão no livro de gramática. Então, crianças, abram aí o livro de gramática de vocês, na página 87 do livro de gramática. Antes de nós darmos continuidade à correção dessa atividade do livro de gramática, crianças, eu vou passar aqui para vocês um vídeo rapidinho sobre os sinais de pontuação, que é exatamente o assunto que nós vamos, é o assunto da nossa correção aqui, da tarefa de casa do livro de gramática, ok? Mas antes, vamos ver e ouvir esse vídeo. Oi, gente, pessoal. Hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal. Simbora! Me dê o tom, por favor. Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Geral de interrogação, ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo: que beleza! Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os dois pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. 2 pontos, canto, riso e diversão. A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usamos dia a dia. Ficaria aqui cantando com prazer, com alegria, mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Muito bom. Ótimo, crianças! Que interessante esse vídeo sobre os sinais de pontuação. Exatamente o assunto que nós estaremos agora relembrando, o assunto estudado na aula passada, e nós estaremos relembrando agora e corrigindo, inclusive, a atividade de casa. Vamos relembrar, crianças, nós estudamos sobre tipos de frases. Frases afirmativas, frases negativas, frases exclamativas e frases interrogativas. Nós aprendemos que a frase afirmativa
afirmativa, ela é utilizada para afirmar algo. Por exemplo, eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar e termina com ponto final. Eu estou afirmando que eu gosto de dançar. Ponto final. Diferente da frase negativa. Frase negativa, o nome já explica. Negativa, que está negando, que possui a palavra não. Ou também, em algumas frases negativas, também temos a palavra nunca. Então, a frase negativa, crianças, é usada para negar alguma coisa. Por exemplo, eu não gosto de dançar. Eu não gosto de dançar. Então, eu estou utilizando a palavra não, que expressa a negação. Então, se expressa negação, a frase é negativa. E as frases negativas nós identificamos por meio da palavra não. Ou em outras frases, nós temos também a palavra nunca, ok? Então, é muito fácil de identificar a frase negativa. Por quê? Porque na frase negativa, nós temos sempre a palavra não ou nunca. Diferente da frase exclamativa, ela é usada para indicar admiração, surpresa, susto, alegria e outras emoções. Então, geralmente, a frase exclamativa, ela expressa esse sentimento de admiração, de surpresa, de susto, de alegria. Exemplo, que música linda! Quando eu pronuncio essa frase, que música linda! Eu estou expressando um sentimento de surpresa, de alegria. Que música linda! Então, é muito fácil também, crianças, de nós identificarmos uma frase afirmativa. Por quê? Porque a frase afirmativa, ela expressa sentimentos, emoções, e no final da frase tem um ponto de exclamação, que é esse tracinho que fica em pé com um pontinho no final, ok? E na frase interrogativa é usada para fazer perguntas. Exemplo, você gosta de dançar? Então, eu estou fazendo uma pergunta. Então, também é muito fácil de identificar uma frase interrogativa. Por quê? Porque eu estou fazendo uma pergunta e no final da frase tem o ponto de interrogação, que parece uma cobrinha com um pontinho embaixo. Então, crianças, vejam só as diferenças dos tipos de frases. A afirmativa sempre afirma algo e termina com ponto final. A frase negativa, ela nega alguma coisa. Sempre tem a palavra não ou nunca na frase e termina também com ponto final. Frase exclamativa expressa sentimentos e emoções e termina com ponto de exclamação. E a frase interrogativa, ela sempre está fazendo na atividade de casa. Então, crianças, vejam só aí que eu destaquei na cor vermelha. Frase afirmativa termina com ponto final. Na frase negativa tem um não ou nunca. Na frase exclamativa, o ponto de exclamação. E na frase interrogativa, o ponto de interrogação. Agora, crianças, vamos de fato para a correção da atividade de casa no livro de gramática, na página 87. Abram aí o livro de gramática na página 87, que é e circule os sinais de pontuação que encontrar. Vamos ler a tirinha, crianças. Que é isto? Coma, é bom para você. Essa frase sempre estraga meu apetite. Então, crianças, vejam só.
Nós observamos aí duas cenas, dois quadrinhos numa tirinha. E no primeiro quadro, nós estamos observando a primeira cena de duas pessoas, né? Que no caso aí, a primeira pergunta: o que é isto? Nós estamos observando também uma mesa posta aí com a comida. E a outra pessoa diz: coma, é bom para você. E ele responde, no segundo quadrinho: essa frase sempre estraga meu apetite. Então, crianças, percebam o seguinte: na primeira frase, observem aí, eu circulei o sinal de pontuação. Nós temos uma pergunta, por isso temos aí o ponto de interrogação no final da frase. Na outra frase, coma tem um ponto final, depois da palavra coma. Na frase, é bom para você, termina com um ponto de exclamação. E na outra frase, essa frase sempre estraga meu apetite, termina também com um ponto de exclamação. Então, nós identificamos aí os sinais de pontuação que existem na tirinha, nos balões, em cada frase, ao término de cada frase, nos balões da tirinha. Agora, vamos corrigir aqui as questões. Questão 4. Releia a frase. Voltando aqui para a terceira questão, crianças, no caso aí, a terceira questão é para circular os sinais de pontuação. Então, repetindo. Na primeira frase, qual é o primeiro sinal de pontuação? Ponto de interrogação. Então, circula aí o ponto de interrogação. Que é isto, ao final da pergunta. Depois de coma, da palavra coma, tem o ponto final. Circula também o ponto final. Depois da frase, é bom para você, temos o ponto de exclamação. Então, circula também o ponto de exclamação. E na última frase, essa frase sempre estraga meu apetite. Circula o ponto de exclamação. Então, nós circulamos todos os sinais de pontuação que existem na tirinha, em todos os balões. Ok, respondida então a questão 3. Vamos agora para a questão 4. Releia a frase do último quadrinho. Essa frase sempre estraga meu apetite. Então, observem, crianças, que essa frase está expressando um sentimento. E no final tem aí o ponto de exclamação. Transforme essa frase em. Então, crianças, vamos ler mais uma vez a frase. Essa frase sempre estraga meu apetite. No final tem um ponto de exclamação. Significa que essa frase é uma frase exclamativa. Por quê? Porque está expressando um sentimento no caso aí, ele não está feliz com a comida, e no final tem um ponto de exclamação. Então, nós identificamos que realmente é uma frase exclamativa. Mas o que é que a questão está solicitando? Transformar essa frase em, letra A, em uma frase afirmativa. Nós aprendemos que a frase afirmativa, ela afirma algo e ao final da frase tem o ponto final. Então, muito fácil, crianças. Resposta, nós apenas, o que é necessário fazer? Apenas repetir a mesma frase, tirando o ponto de exclamação e colocando o ponto final. Pronto, transformamos aí de uma frase exclamativa para uma frase afirmativa. Essa frase sempre estraga meu apetite. A frase continua expressando aí uma afirmação e no final, o ponto final. Ao final da frase, o ponto final. Ok, crianças? Então, letra A, transformamos aí a frase exclamativa em uma frase afirmativa. E foi necessário fazer o quê? Tirar o ponto de exclamação e colocar o ponto final. Letra B, transformar agora em uma frase negativa.
A frase negativa, nós aprendemos que é necessário que tenha a palavra não ou nunca, terminando também com ponto final. Fica como: essa frase nunca ou não estraga meu apetite. Ponto final. Então, crianças, vocês poderiam fazer essa frase, escrever: essa frase não estraga meu apetite. Ponto final. Ou essa frase nunca estraga meu apetite. Então, vejam só que essas palavras nunca ou não, elas expressam a ideia de negação. Então, a frase é negativa. Então, nós transformamos agora no item B a frase que era exclamativa em uma frase negativa. Fazendo o quê? Acrescentando a palavra não ou nunca e retirando o ponto de exclamação e colocando o ponto final. Então, crianças, estão aí as respostas do item A, transformamos em uma frase afirmativa, e na letra B, transformamos a frase em uma frase negativa. Agora, vamos continuar aí ainda na questão 3. Vamos retirar da tirinha e escrever agora na letra A uma frase que indica pergunta. Então, vamos voltar aqui na tirinha. Qual é a frase aí que indica pergunta, crianças? Nós identificamos facilmente uma frase que indica pergunta, porque tem o ponto de interrogação no final da frase. Então, qual é a resposta? Pergunta. E eu sei porque tem o ponto de interrogação no final. Letra B. Uma frase agora, vamos retirar da tirinha uma frase que expressa uma afirmação. Crianças, apenas que expressa uma afirmação. A resposta vai ser: é bom para você. Na verdade, essa frase é uma frase exclamativa, porque tem um ponto de exclamação, mas ela expressa uma ideia de afirmação, ok, crianças? Mesmo sendo uma frase exclamativa, ela expressa uma ideia de afirmação. Na letra C, uma frase que indica reclamação, tristeza. É exatamente a última frase da tirinha. A frase que indica a reclamação do personagem, a tristeza dele. Qual é? Essa frase sempre estraga meu apetite. Então, essa última frase aí da tirinha está indicando a reclamação, a tristeza do personagem. Então, meus amigos, e é uma frase exclamativa, porque tem o ponto de exclamação. Então, meus amores, vejam só aí as respostas do item A, item B, item C. Continuando agora na questão 5, na página 88, questão 5. Observe as cenas. Escreva uma frase para cada uma delas de acordo com o que você acha que os personagens estão dizendo. Letra A. Crianças, essa resposta ela é pessoal, tá? Cada um de vocês podem criar a frase que vocês acharem mais adequada para conforme as gravuras, conforme as imagens. Então, vocês podem utilizar a criatividade de vocês. Por isso que essa resposta da quinta questão é pessoal. Mas, mesmo assim, eu vou estar colocando aqui as minhas respostas como sugestões, tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Escreva uma frase interrogativa. Muito fácil. Vamos observar a cena. Nós estamos observando aí uma imagem de duas crianças conversando na praia, onde a mãe dessas crianças, ela está comprando um picolé, tem um carrinho aí de sorvete de picolé. Então, nós podemos criar uma frase
por meio dessa imagem, uma frase interrogativa. E a frase interrogativa, nós aprendemos que é uma pergunta, é sempre uma pergunta, e ao final da frase tem que colocar o ponto de interrogação. Então, a minha é, vamos tomar um sorvete? Sugestão, tá? Que podem criar a frase que vocês quiserem conforme a imagem, tá? Não pode ser uma frase que não tem nada a ver com a imagem. A frase tem que ter sentido com a imagem. Vamos tomar um sorvete? Então, foi a pergunta que eu fiz aí, baseada na imagem, como que o menino estivesse convidando aí a menina para tomar um sorvete. Observem que, muito importante, crianças, toda frase inicia com, no caso, essa resposta, e as respostas, no caso aí, iniciam com letra maiúscula, e observem aí que a frase interrogativa é sempre fazendo uma pergunta, e no final tem que ter o ponto de interrogação. Próximo item B. Escreva uma frase exclamativa. Observe primeiro a cena. Temos aí crianças brincando e a menina do meio, ela está brincando aí de patins, ela está patinando, ok? Então, nós temos que criar uma frase exclamativa conforme a imagem. E frase exclamativa nós aprendemos que é aquela frase que expressa sempre um sentimento ou uma emoção, e no final tem que ter o ponto de exclamação. Vejam só a minha sugestão. Que patins bonitos! Então, vejam só, a frase que eu coloquei, iniciando com letra maiúscula, é uma frase que eu estou expressando o quê? Uma admiração. E, no final, tem que ter o ponto de exclamação. Por quê? Porque é uma frase exclamativa. Então, crianças, está aí a minha sugestão, mas vocês podem também fazer de uma forma diferente. Contanto que a frase tem que ter sentido com a imagem, ok? E na letra C, escreva uma frase afirmativa. Vejam só a imagem de uma vovó sentada aí no sofá com seus netinhos, lendo uma história, tem um gatinho também aí na sala. Então, a frase afirmativa, nós aprendemos que é sempre afirmando algo e no final tem um ponto final. Olha, vejam só a minha sugestão. Vou contar a vocês uma nova história. Então, é uma frase que eu estou afirmando que vou contar a vocês uma nova história e no final tem um ponto final. Item D. Escreva uma frase negativa. A frase negativa, crianças, vejam só aí a imagem. Nós temos aí um menino que está aí conversando com outro garotinho e ele faz uma expressão assim com o dedinho, como que não pudesse pegar no carrinho, né? Então, e nós aprendemos que a frase negativa, ela sempre tem registrado lá na frase a palavra não ou nunca. E, ao final, tem um ponto final. A minha sugestão é, eu não quero esse brinquedo. Ok? Então, observem aí a imagem, o garotinho está, na verdade, oferecendo aí o brinquedo para o outro coleguinha, ou para o irmão dele, pode ser irmão, pode ser amigo. Ele oferece o brinquedo aí de carrinho e o outro diz assim, ele expressa assim com o dedinho que não, que ele prefere brincar o quê? De videogame. Então, essa frase é uma frase negativa. Por quê? Porque existe aí a palavra não. E nós aprendemos que quando tiver a palavra não ou nunca, a frase é negativa. E no final tem um ponto final. Ok, crianças? Então, vejam só aí as respostas. Muito fácil, tenho certeza que vocês acertaram tudo, porque vocês são alunos incríveis.
Crianças, vejam só como atividade de casa, vocês vão se divertir aí bastante com joguinhos online, 2 joguinhos de quebra-cabeça, um é de quebra-cabeça e o outro é o jogo da cobrinha. Então, vejam só aí o site, ok, crianças? Eu vou deixar também registrado o site. Na plataforma, ok? Nos links, no acesso dos links, eu vou deixar lá os links dos joguinhos online também para vocês, para facilitar. E também aqui na telinha, ok, meus amores? Mas eu também vou colocar o link dos joguinhos na plataforma, ok, meus amores? Então, nós encerramos a nossa aula por aqui. Ah, que pena, nem acredito que já terminou. Já estou com saudades de todos vocês. Recebam aí o meu beijo no coração de vocês. Não esqueçam que eu amo muito vocês. Vocês moram aqui, ó, no meu coração, tá? Fiquem bem, estudem, brinquem também com os joguinhos aí online e mais outro beijo e até a próxima aula. Tchau!